Olá pessoal, dando sequência ao nosso Academia da Vida, mas agora tentando entrar num outro blocozinho, eu gostaria muito de falar com vocês sobre exercício físico. E eu venho já sempre advogando a ideia de que o exercício físico ele não é uma opção, ele é essencial, ele é parte, ele é medicação, literalmente. E espero conseguir trazer para vocês a quantidade de coisas que acontecem durante um exercício físico para que vocês possam valorizar e perceber que nós precisamos praticá-los o resto da vida. E para quem não está me seguindo, esse aqui é o Academia da Vida, é um curso ao qual eu miro principalmente pessoas a partir dos 40 anos, mas entenda, qualquer idade pode obter um monte de vantagem com as coisas que eu estou ensinando aqui. E o que eu quero nesse bloco agora do exercício físico é literalmente dar dicas para vocês, para que vocês tenham um melhor resultado. Muitas pessoas fazem atividade física, vão para academia, malham e etc., mas não têm a mínima noção realmente como funciona o exercício físico e, consequentemente, às vezes joga fora todo aquele seu treino, obtendo resultados pífios. E o que eu quero aqui é que você extraia resultados os melhores possíveis com o menor esforço possível. Bom, então, dito isso, para aqueles que não estão nos acompanhando, por favor, assista desde o início. Já estamos com muitas aulas e tenho certeza que vocês vão gostar e vão entender a importância desse módulo, se você assistir desde o início, né? Então, uma das coisas, eu queria começar trazendo para vocês o seguinte. Bom, eu sempre fui de uma certa opinião de que nem todo exercício físico é adequado para todas as faixas etárias. E também nem todo exercício físico, a relação custo-benefício realmente é favorável ao benefício. Dar-lhes um exemplo. Eu trabalhava num hospital de pronto-socorro e me lembro de um menino numa cidade que patrocinava eventos esportivos, principalmente sua equipe de bicicross. Pois bem, me lembro de um menino chegou no pronto-socorro com fratura nos 2 punhos. O menino tinha 12 ou 13 anos de idade. Fratura nos 2 punhos. E eu falei, conversando com ele, garotão, esse menino ia entrar em cirurgia, ia botar pino dos 2 lados. Arrebentou o punho dos 2 lados, os 2 punhos dele. E eu virei para ele, estava ele com o professor de educação física dele, o treinador, e eu falei, será que vale a pena? Será que vale a pena? Esse menino estará o resto da vida agora marcado por pinos nos 2 braços, 13 anos de idade. Será que vale a pena? Será que vale a pena o indivíduo praticar, por exemplo, um le parkour, que é aquele esporte de pular de um prédio para outro? Será que vale? Esportes ao qual um pequeno erro pode representar, às vezes, a vida. Ou uma fratura de coluna, um traumatismo craniano, onde o indivíduo vai virar um vegetal o resto da vida. Né? Será que realmente vale? Eu fico sempre... Hoje em dia eu valorizo demais cada minuto da minha vida. Quando você é jovem, você acha que você é onipotente. Freud já dizia isso, né? Somos narcísicos, perversos e nos achamos onipotentes. E acreditamos nisso, realmente, que nada nos acontecerá. Quando, na verdade, um esporte, muitas das vezes, pode ser aquele fator que pode destruir a sua vida. Todo esporte, quase todos, oferecem basicamente algum risco. Mas é claro que uns muito mais do que outros. Existem esportes que fazem lesões localizadas. Por exemplo, o futebol é um esporte que causa muita lesão localizada, tipo uma rotura de ligamento de joelho. Então, jogadores de futebol têm, muitas das vezes, um monte de cirurgia nas costas. Mas você tem esportes, como eu disse, que o risco é de vida, literalmente. Como eu disse, como um le parkour, como, por exemplo, uma ginástica olímpica, pode acontecer, né? Então, assim, um hipismo, por incrível que pareça, Então, gente, existem, eu acho que assim, a primeira coisa é pensar. Eu acho que a grande maioria das pessoas nunca parou para pensar sobre isso. E aí, é claro, existe
Outra coisa é que, com o passar da idade, nós diminuímos equilíbrio, nós diminuímos o nosso senso de equilíbrio, nós diminuímos a lubrificação de nossas articulações, muitos corpos vertebrais, muitos discos intervertebrais na nossa coluna já estão bem desgastados, aquilo para romper é um pulo, e temos um monte de lesões. Quer dizer, a chance de uma pessoa com o passar da idade sofrer lesões é muito maior. Quando você tem 20 anos de idade, você se machuca, você consegue rapidamente, com uma semana de tratamento, se recuperar daquilo. Por outro lado, hoje, quando você vai aumentando a idade, o tempo de recuperação é maior. A capacidade de se recuperar é cada vez menor. Às vezes, você vai precisar de intervenções cirúrgicas. Procurem saber. Existe, eu não vou dizer nomes aqui, que isso tudo, tanto quanto constrangedor e um tanto quanto chato, mas verifique, por exemplo, aquela medalhista nossa olímpica, ginástica olímpica, uma jovem que agora não mais está competindo e ao parar ganhou peso. Ela tinha já um biotipo de quem ganha peso, ela ganhou bem peso, mas o problema nem é esse. Procure saber quantas cirurgias essa menina fez em decorrência de lesões do seu esporte. Esse é um outro ponto importante. Eu sou favorável sempre ao esporte recreacional. É um esporte cujo foco é saúde. Mas realmente eu não sou favorável ao esporte profissional. O esporte profissional, salvo raras exceções, é lesivo. É lesivo. As pessoas que praticam o esporte, elas acabam tendo que, para atingir um determinado nível de performance, eles acabam exagerando. Às vezes não por eles, às vezes pelo treinador, às vezes pelo patrocinador, às vezes pela própria competição. O indivíduo, às vezes por ele mesmo, nessa ânsia de atingir resultados superiores. Esse pessoal acaba lesando um monte de articulações, um monte. Quando jovem, eu sempre gostei de luta. Tive várias lesões por conta disso. E até hoje tenho as minhas, vamos dizer assim, os resultados desse processo. Inclusive 2 próteses cervicais, uma no punho direito e etc. Lesões que podiam ter sido realmente bem mais graves. Portanto, quando nós pensamos em esporte, temos que pensar na faixa etária, no potencial, se é mortal ou lesivo desse esporte. No potencial lesivo, temos que avaliar o grau disso, se isso é, por exemplo, a possibilidade de fraturar um dedo, muito comum, por exemplo, quem joga vôlei, ou gerar, por exemplo, uma tendinite, uma epicondilite lateral para quem joga tênis, né? O tênis está aí, é um esporte com alto impacto, modificação de direção muito grande, isso há uma sobrecarga muito grande em joelhos e tornozelo, e aí, quer dizer, a chance disso acontecer é muito grande. Então nós temos que pensar, por exemplo, no potencial de lesões, se são de pequenas articulações ou de grandes articulações. Se é potencial letal, não tem condição de 60 anos você resolver fazer motocross, você fazer le parkour. A chance de você se lesar ali e sofrer com isso é algo muito grande. Temos que pensar no eventual acontecimento de uma lesão, o potencial que você tem de recuperação, quanto tempo isso leva. Mais do que isso, pense você de repente tem um ofício. Vou te dar um exemplo. Eu sou médico, né? Então, assim, eu escrevo muito. Eu, às vezes, faço procedimentos com as mãos. Imagina uma lesão com destruição. E olha que eu tenho uma prótese de punho com limitação de movimento. Mas que hoje em dia eu já me adaptei, mas quanto tempo isso precisa? Quanto você vai ficar parado por isso, né? Quando você é jovem, as coisas existem, você tem mais tempo, mas numa determinada idade, você não tem mais esse luxo. Então, se você sofrer uma lesão por conta daquele esporte, quanto tempo você vai ficar provavelmente parado? E se você, por exemplo, precisará de cirurgia, se isso acontecer, e quanto tempo você vai ficar parado para recuperação, se isso não vai impactar na sua vida produtiva, e se por acaso, ao sofrer essa lesão, ela será capaz de ser recuperada. Ou você vai ter um impacto definitivo na sua capacidade produtiva, você vai ter que largar o que você faz. Eu, na época,
dava plantão e pronto-socorro. Eu não consigo mais fazer essa angulação com essa mão. Esse é o máximo que ela vai. Enquanto essa eu consigo isso. Então, por exemplo, uma massagem cardíaca num pronto-socorro, para mim, torna não só difícil, como basicamente ineficiente. A minha massagem não é capaz de produzir uma fração de ejeção adequada num paciente que teve uma parada cardíaca. O que eu fiz? Na época, trabalhando no pronto-socorro, tive que sair do pronto-socorro. Então, a gente tem que pensar exatamente em todos esses fatores antes da prática de um exercício. Acho que muitos de vocês não pensaram nisso. E a primeira coisa que faz é ir ali na Decathlon, comprar um tênis, sair correndo, vamos fazer corrida. E as coisas podem acontecer. Que coisas? Eu vou responder para vocês na próxima aula. Não perca. Se você não caiu de paraquedas aqui, curta, comente, compartilhe. Faça com que o algoritmo jogue isso para mais pessoas. Eu quero que vocês estejam aptos a cuidar da vida de vocês, a responder essas perguntas, tomarem as melhores decisões e que vocês não mais sejam enganados por uma mídia canalha, tá? Então, se você não assistiu, primeiro assine lá, acompanhe o nosso canal e assista desde o início. Tenho certeza que você vai absorver muito conhecimento. E aqui nós vamos seguindo. Na próxima aula eu vou começar a trazer, então, começar a responder todas essas perguntas para vocês. Um grande abraço a todos. Não deixe de acompanhar nessa longa jornada, que para alguns está se iniciando agora. Se você já está aqui há algum tempo, compartilhe para que os outros tenham acesso. Um grande abraço.